Bom dia, nós somos do grupo 7 da turma de agronomia. Nós vamos falar sobre o programa Resource. A partir do programa indiano de satélites de observação da Terra, o IRS, são disponibilizadas imagens do Resource 1 e 2, que oferecem uma ampla possibilidade de acessar imagens em diversas resoluções e aplicações, com satélites especializados em coletar dados, sendo o objetivo principal da missão fornecer esses dados de sensoriamento remoto para o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Naturais da Índia e também de apoiar o desenvolvimento econômico indiano, mas os dados do IRS eles também são distribuídos para outros países, como o Brasil. O Resource 1 ele também é conhecido como IRS-P6, que é o 10º satélite da ISRO na série IRS, lançado em 17 de outubro de 2003, destinado a continuar as missões IRS-1C e 1D, mas com recursos aprimorados. Esse satélite ele é um corpo de 3 eixos, estabilizado usando rodas de reação, torqueadores magnéticos e propulsores de hidrazina em uma órbita polar heliosíncrona a 817 km de altitude, e ele carrega 3 câmeras ópticas como carga útil. Os objetivos gerais da missão IRS-P6 são fornecer serviços contínuos de dados de sensoriamento remoto em uma base operacional para gestão integrada de recursos terrestres e hídricos em nível micro, com cobertura multispectral e espacial aprimorada com capacidade de imagem estéreo, além de continuar a realizar estudos em áreas avançadas de aplicações, como discriminação de cultura aprimorada, rendimento da cultura, estresse na colheita, vigilância de pragas e doenças, gestão de desastre e gestão urbana. Foi lançado em 20 de abril de 2011 o Resource 2, uma missão de continuidade da rastreamento remoto da ISRO, com 3 sensores multispectrais a bordo, de alta resolução o LISS-4, de resolução média o LISS-3 e AWIFS de resolução grosseira. A órbita é semelhante ao do Resource 1, ou seja, o satélite ele opera de forma circular, sincronizada com o Sol, perto da órbita polar e a uma altitude de 822 km. O satélite ele leva 101,35 minutos para completar uma volta ao redor da Terra e ele completa cerca de 14 órbitas por dia. O Resource 2 ele fornece aos usuários globais dados de sensoriamento remoto com cobertura multispectral e espacial mais aprimoradas em relação ao Resource 1. Os seus dados podem ser destinados a uma série de aplicações, tais como agricultura de precisão, mapeamento florestal, gestão de zona costeira, paisagem urbana, localização de zonas potenciais de água subterrânea, entre outros. Ele tem capacidade de capturar os dados globalmente através do Solid State Recorder on Board com 400 GB de capacidade, além de fazer os dados disponíveis para as estações terrestres em tempo real. Algumas das melhorias em relação ao Resource 1 é o aprimoramento da operação LISS-4, com 70 km de faixa e flexibilidade para operar em 23 km de faixa, e os dados AWIFS com resolução radiométrica de 12 bits, e os dados LISS 3 e 4 com resolução radiométrica de 10 bits, além de carregar uma carga útil experimental para a vigilância de navios na faixa de VHF, para derivar a posição, a velocidade e outras informações sobre os navios. Quanto às bandas espectrais de resolução, são 4 bandas espectrais, que variam de visível infravermelho próximo a infravermelho de ondas curtas. O nível de processamento ele tem correção sistemática, inclui correções radiométricas e geométricas para gerar produtos geolocalizados de alta precisão. A correção de precisão do terreno, ela fornece um nível mais alto de correção por registro no GLS e no DEM, para a precisão topográfica. Quanto ao produto de dados, o Centro de Observação e Ciência dos Recursos Terrestres do USGS, ele processa os dados ISRO para o nível 1G,
cenas com dados de controle do solo suficientes para correção de terreno são processadas para nível 1T. O pacote de download do SGS inclui um arquivo para cada uma das 4 bandas espectrais, mais metadados, e os dados da IRS eles são gratuitos para todos os usuários de dados, incluindo o público em geral e os usuários científicos e comerciais. Um esforço colaborativo entre a ISRO e o US Geological Survey fornece acesso aberto ao sensor linear Imaging Self-Scanning 3 e produtos de dados do Advanced Wide Field Sensor, que é o AWFS, por meio do Earth Explorer. E uma curiosidade é que no Brasil, os dados do satélite indiano Resolsat 2 têm sido usados no desenvolvimento de projetos do INPE para o monitoramento contínuo do desmatamento e degradação da Amazônia. O sistema de detecção de desmatamento em tempo real são exemplos de projetos desenvolvidos pelo INPE, no quais são utilizados os dados desse satélite para realizar a prevenção e controle do desmatamento e incêndios na Amazônia. Pode passar. E agora eu passo a palavra para minha colega de equipe, Milcilene, que vai falar mais sobre sensores. Bom dia, meu nome é Milcilene. Eu vou falar do sensor do ResolSat 1 e do ResolSat 2. São eles o EGI-SS3, EGI-SS4, AW e FS. Esses sensores apresentam captação pancromática e multiespectral, além do infravermelho próximo. Bom, o EGI-SS3 ele apresenta 4 comprimentos de onda, resolução espacial de 23,5 metros para todos os canais espectrais em faixas imagiadas de 141 km. Ele fornece dados relacionados à vegetação, caracterização de culturas e espécies vegetais. O EGI-SS4 apresenta aumento de qualidade significativa na resolução espacial e temporal, aplicações nas áreas urbanas e monitoramento temporal. Esse sensor apresenta também possibilidades de visadas de mais ou menos 26 graus, o que permite uma visão estereoscópica. O sensor AWIFS apresenta 4 comprimentos de onda, resolução espacial de 56 metros e cena de 740 km. Ele opera em 2 módulos, AWFSA e B. Ele apresenta também um período de revisita de 5 dias e os dados fornecidos por esse sensor é utilizado na revisão de safras e monitoramento florestal. Os sensores apresentam de 3 a 4 bandas de operação, sendo no vermelho, sendo no verde e vermelho acima, e abaixo está o infravermelho próximo e médio. As características gerais das imagens. Aqui é uma figura sobre a varredura dos 3 sensores, mostrando a resolução espacial e a área imagiada. A resolução e dimensões das imagens do EGI-SS3 ele apresenta 4 faixas espectrais, que é no verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, e as suas respectivas resoluções espectrais, que está em micrômetro. Ele apresenta resolução espacial de 23,5 metros em cenas de 141 km de largura, que é a área imagiada. Ele apresenta resolução temporal de 24 dias, resolução radiométrica de 7 bits para o ResolSat 1 e 10 bits para o ResolSat 2. Ao lado é uma imagem do EIS-3, de uma região da Índia, e também as imagens desse sensor está disponibilizado gratuitamente pelo INPE desde 2010. As imagens do EISS4 apresenta 3 bandas espectrais no verde, vermelho e infravermelho próximo. E também podemos ver as resoluções espectrais e micrômetro. A resolução espacial dele é de 5,8 metros, com uma faixa de 23,9 km no multiespectral e 70 km no pancromático para o ResolSat 1, e 70 km no pancromático e multiespectral para o ResolSat 2. Ele apresenta resolução temporal de 5 dias, resolução radiométrica de 7 bits para o ResolSat 1 e 10 bits para o ResolSat 2. Ao lado, a imagem obtida pelo EIS-4 de Marseille e arredores na França. A resolução e dimensões do
AWIFS. Ele apresenta 4 faixas espectrais, verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio, com as resoluções espectrais em micrômetros. A resolução espacial dele é de 56 metros, área imagiada de 140 km. A resolução temporal de 5 dias, resolução radiométrica de 10 bits para o ISO 71 e 12 bits para o ISO 72. Ao lado, a imagem desse sensor de uma região da China. Também as imagens desse sensor são disponibilizadas gratuitamente pelo INPE desde 2010. Agora eu passo a palavra para o Wallace. Bom dia, dando continuidade ao trabalho, me chamo Alisson. Eu vou falar um pouco sobre as aplicações recomendadas e limitações e também sobre o estudo do caso do sensor em questão. Dentre as inúmeras aplicações, uma das mais relevantes que nós abordamos sobre esse sensor seriam as aplicações agrícolas, aplicações ambientais, oceanográficas, para o meio urbano e cartográfico. Dentre as agrícolas, podemos destacar o mapeamento de características do solo. Sobre as ambientais, estudo de perigos ambientais como ciclones, inundações, secas, vulcões, terremotos e até mesmo o desmatamento, né, que é uma das principais aplicações desse sensor, no Brasil, no caso. Né. Sobre as oceanográficas, a identificação de zonas de pesca, de zonas costeiras. Sobre o meio urbano, análise de expansões urbanas, processo de expansão da população em si, né? Sobre as aplicações cartográficas, a elaboração de mapas topográficos 2D e 3D. Algumas das imagens que nós conseguimos sobre esses sensores, sobre as aplicações dele, né? Então aqui na figura 9, foi retirado do trabalho de Alexandre e colaboradores, e a imagem 9 seria o desdobramento de uma carta topográfica da área de estudo, do trabalho em questão, e também sobre o trabalho de Alexandre e colaboradores, a imagem 10, que se trata do monitoramento de zona pesqueira, do trabalho em questão também. Sobre as limitações de formas gerais do sensor, a gente pode destacar a resolução espectral limitada, a resolução radiométrica, que seria baixa variabilidade de reflectância, a limitação sobre a área imaginada, o custo elevado dependendo da limitação orçamentária dos interessados em questão, né, na obtenção de imagens, por se tratar de um sensor de resolução de alta resolução, o nível das imagens, e sobre os eventos climáticos, a ocorrência de nuvens densas sobre o dossel imaginado, que de certa forma acaba dificultando a qualidade das imagens. Né? Bom, quanto ao estudo de caso, um bem relevante sobre o sensor, sobre uma aplicação do sensor no Brasil, seria os trabalhos de Alexandre e colaboradores, no ano de 2011, que se trataria do mapeamento da cassinicultura marinha, zona costeira do estado do Ceará, utilizando as imagens do satélite ResearchSat-1. Dentre a metodologia dos autores, foi utilizado o aparato de geoprocessamento de imagem, né, mapeando na escala de 1 por 100 mil a zona costeira da área de estudo, que seria a litorânea do Ceará. O levantamento dos dados ocorreu nos anos de 2004, 2008 e 2010. Um dos principais objetivos desse trabalho seria caracterizar os sistemas físicos naturais da região geográfica, né, devido à fragilidade e vulnerabilidade ambiental no mesmo, frente ao antropismo. E eles obtiveram êxito nos resultados esperados, né, a partir do compartilhamento, do mapeamento da compatibilização geoambiental. Dentre os principais resultados encontrados, resultados de discussões desse trabalho, se tratariam dos elementos de interpretação das imagens, que seriam a textura, a tonalidade, a cor, a forma e o padrão. A resolução espectral também, né? O realce das imagens, a caracterização, quantificação, e em que todos serviram para a geração de produtos cartográficos na escala em questão, né? Que seria de 1 por 100 mil. E a relevância desse trabalho seria devido à legislação ambiental brasileira, tratar que as áreas de estudos em questão, que seriam as planícies flúvico-marinhas, né, deveriam ser preservadas. Com isso, a gente pode se concluir que as geotecnologias, o uso dos sensores, né, geoprocessamento das imagens, teria uma fundamental importância frente a isso. Por tanto, o tempo de uso da geração de imagens, a qualidade final, a precisão das imagens do satélite atenderam de forma bem satisfatória a pesquisa. Essas foram algumas das referências utilizadas no nosso trabalho.
E com isso nós concluímos. Obrigado.